Tem gente que sente saudade de um emprego que odiava, de um trânsito de 2 horas de todo santo dia, de um salário que nunca fechou, do chefe que sugava a paciência. Sente saudade de uma casa apertada demais para 4 pessoas com um banheiro só, de um namoro que doía mais do que acolhia. Os exemplos são inúmeros. Você pode até querer discordar disso, mas fica aqui que a gente vai desenvolver melhor sobre esse assunto. Eu sou a Cassi e aqui é um espaço para a gente pensar sobre a vida, as mudanças e tudo que ecoa além da rotina. A saudade não escolhe felicidade. Eu sei que isso pode parecer estranho. Uma das vezes que eu reparei nisso foi ouvindo uma amiga falar que sentia saudade dos tempos da faculdade. Os mesmos tempos em que ela dormia 4 horas por noite, vivia endividada, chorava escondida no banheiro do trabalho que ela fazia para pagar as contas. Aí ela se pegou pensando, ela mesma se corrigiu no meio da frase. Ela disse: "Eu não sei por que eu sinto falta disso. Era horrível." Só que ela sentia e continuava sentindo. Nesses casos, a saudade não estava defendendo o passado, ela estava defendendo uma versão de quem a pessoa era. Existe uma diferença enorme entre sentir falta de uma situação e sentir falta de si mesmo dentro dela. Conhecendo a história dela, eu imagino que aquele período estava ruim mesmo, sacrificante, trabalhar, estudar e dar conta de pagar boleto, a gente sabe que não é fácil, né? Mas a garota que ela era naquela época, cheia de planos, disposta a se virar, ainda intacta de certas decepções que vieram depois, essa garota é que fez e faz falta para minha amiga. A saudade, nesse caso, fica meio confusa, né? A questão é que a gente precisa identificar de onde ela vem, porque é muito fácil confundir. Às vezes você não está com saudade do ex, você está com saudade de quem você se sentia perto dele, antes de aprender a desconfiar de tudo. É por isso que às vezes sentimos falta de gente que não fez mal, mas não é da dor, é da versão de nós que ainda não sabia se proteger daquilo. Que loucura isso, né, gente? Eu acho que existe uma certa inocência que se perdeu nesse processo, sabe? E é dela que sentimos falta, não do sofrimento em si. Tem também uma pontinha de sadismo disso tudo, devo reconhecer. Uma vontade meio esquisita de ficar assim no que a gente já conhece, mesmo doendo, sabe? A mente humana é muito complexa, muito louca mesmo. Mas isso muda completamente o jeito da gente olhar para a nostalgia. Se a saudade fosse sobre só felicidade, bastaria evitar tudo que fez mal no passado, para nunca mais a gente sentir falta de nada. Só que não funciona assim. Sentimos falta até de fases inteiras de sofrimento, porque nelas morava uma parte nossa que hoje já não existe do mesmo jeito. Eu estou pensando aqui já em outro desdobramento. Esse é um pouco mais incômodo. Às vezes, a saudade vem bem na hora que o presente está esvaziado. Bate isso, por exemplo, depois que você finalmente conquista uma coisa que perseguiu por anos. Tipo aquele apartamento próprio ou o cargo que você tanto quis. Deveria vir alegria, mas às vezes chega o quê? Um vazio um tanto incômodo, esquisito. Porque a meta que ocupava na nossa cabeça o tempo todo, de repente já não está mais lá. E é nesse buraco que a saudade adora entrar. Eu assisti outro dia o curta do álbum novo da Anitta, o Equilibrium 2. Eu já estava me planejando para produzir esse episódio. Foi quando me deu um estalo. E isso aconteceu na cena em que a Anitta senta com a cartomante. E aí a cartomante solta uma frase que resume tudo melhor do que eu ia conseguir explicar, que é a seguinte: a tristeza de quem venceu na vida, mas não consegue achar paz na própria pele. Caramba, eu quase pulei do sofá. Esse sentimento não é uma coincidência. É justamente uma estratégia que a mente arma sem pedir licença. Ela vai logo atropelando, vê se pode, gente. Eu acho um desaforo isso. É porque, quando agora não sustenta nada, fica fácil idealizar o que passou do que admitir que o problema mora ali, agora, parado bem na minha frente, na sua frente. Eu conheço gente com uma saudade homérica, assim, da época do colégio, que tem grupo de WhatsApp, né, e reencontro anual, aquela nostalgia toda armada, e que hoje mal consegue manter 2 amigos por perto. E o colégio nem era tão bom assim. Tinha bullying, professor grosseiro, a insegurança de uma adolescência inteira. Isso virou um refúgio
porque é muito mais confortável romantizar o passado do que reconhecer que o vínculo hoje já está fraco. A saudade. Nesse caso funciona mais como anestesia. Poupa a pessoa de encarar uma solidão presente, oferecendo em troca uma solidão antiga, já resolvida, já suportável, porque ela já passou também, né? Mas isso puxa outra separação que a gente precisa fazer aqui. Saudade e arrependimento não são a mesma coisa. Me parece meio óbvio isso, né? Porque apesar de andarem juntas com frequência, elas são bem diferentes. O arrependimento julga uma escolha e a saudade lamenta uma pessoa. Então, dá para se arrepender de um relacionamento inteiro e ainda assim sentir saudade de quem você era dentro dele, do jeito que você ria, de tanto que acreditava, da facilidade que tinha de se entregar sem calcular os riscos antes. Duas coisas emocionalmente opostas convivendo na mesma lembrança, sem se cancelarem. E vamos combinar, as redes sociais pioram ainda mais essa confusão, minha gente. Um relembrar que aparece na tela do celular com uma foto de 5 anos atrás mexe muito mais com alguma coisa que não está naquela foto em si. A imagem mostra o lugar, a roupa, quem estava do seu lado, mas o que dói mesmo, o que aperta o peito de um jeito até bom, é aquela pessoa que estava ali. É como você se sentia bem, mesmo por um período curto. A gente rotula isso de saudade do momento, só que o momento é só a embalagem. Tem gente que tenta resolver isso na marra, volta para o emprego antigo, tenta reatar com o ex, aliás, não recomendo. Mas isso também é pauta para outro vídeo. Ou procura reviver uma amizade que se distanciou. Por experiência minha e de alguns amigos, a maioria das vezes não funciona. Eu não quero ser negativa aqui, mas são as estatísticas da vida, né? A pessoa acredita, né, que está tentando reconstruir um cenário, achando que é o que faltava. Só que quem faltava era ela mesma, uma versão que continuou andando para frente e não cabe mais ali. Você entende o que eu quero dizer, né? Reencontrar o lugar, não reencontra quem você era dentro dele. Detalhe é que a gente carrega dentro de si uma espécie de museu das versões antigas. Cada fase deixou de ser uma cópia guardada lá, com o jeito de pensar daquela época, os medos também daquela época, a coragem que existia naquele momento. A saudade, no fundo, é a visita guiada a esse museu. Ela não está pedindo para você voltar no tempo, não é isso. Ela está avisando que uma daquelas versões ainda tem alguma coisa para te ensinar hoje. E aí nem toda saudade carrega esse peso, vale dizer, né? Tem uma saudade limpa, sem letra miúda, com o jeito de rir que só existia com um grupo específico de gente, o cheiro da casa de vó, uma música que devolve um verão inteiro em 3 segundos. Essas coisas não competem com nada do presente, não escondem também uma insatisfação por trás. São só a memória fazendo o trabalho dela, sem uma segunda intenção. A diferença entre as duas está justamente em prestar atenção em como a saudade se apresenta. Se vem cheia de comparação, de era tudo mais fácil naquela época, provavelmente está competindo com alguma insatisfação de agora que ainda não foi trabalhada. Se vem simples, sem régua, sem julgamento do presente, é só uma lembrança e pode ficar à vontade. Então, da próxima vez que bater aquela vontade de voltar no tempo, se faça essa pergunta: eu sinto falta da situação ou de quem eu era dentro dela? A resposta muda o destino inteiro do sentimento. Porque no fim, a gente não guarda a saudade do que viveu. A gente guarda a saudade de quem foi capaz de viver aquilo. Esse foi mais um Olhar sobre a Vida. Até o próximo. Um beijo.